Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os 5 lugares mais arrepiantes que são conhecidos por serem mal assombrados. Estamos aqui para contar a vocês sobre esses lugares e suas histórias sinistras. E o primeiro lugar é o Castelo Tantallon, que fica na Escócia. O Castelo Tantallon é um dos locais mais icônicos da Escócia, construído em 1350 e sendo considerado a fortaleza dos Douglas, Condes de Angus. No entanto, o que muitos não sabem é que a fortaleza é também conhecida por suas cenas de violências em 3 grandes cercos que ocorreram na história, em 1491, 1528 e 1651. O último cerco em particular foi devastador. O exército, comandado por Oliver Cromwell, destruiu a fortaleza por completo, deixando apenas as ruínas que vemos hoje. Em 2009, um homem chamado Christopher Aitchison visitou o Castelo Tantallon e tirou uma foto nas ruínas. Na verdade, turistas tiram fotos do local o tempo todo, mas a imagem de Aitchison causou bastante agitação, tanto que as pessoas ainda estão falando sobre isso muitos anos depois. Isto porque, se o zoom for ampliado, a foto mostra uma figura em uma das janelas, que alguns acreditam ser o espírito de uma mulher. Os fãs do paranormal ficam divididos sobre o que a imagem realmente mostra. Alguns dizem que veem uma pessoa na janela vestindo trajes de época, mas o integrante disso é que o Castelo de Tantallon não é o tipo de lugar que tem manequins ou guias fantasiados. No entanto, nem todo mundo pensa que o castelo é mal assombrado. Alex Price, membro de uma organização científica e sem fins lucrativos, não está convencido. E em vez de um fantasma, ele acha que a pessoa na janela é uma mulher carregando uma sacola de compras, que trabalharia no local. Mas isso não explica o traje da época. Apesar dos pesares, a foto continua sendo um mistério para qualquer um que põe os olhos nela. A imagem foi testada e confirmou-se que não havia sido digitalmente alterada, e as teorias sobre a figura não foram confirmadas por especialistas. E a suspeita ainda é reforçada depois que uma outra foto, que foi feita no mesmo castelo, só que 32 anos antes, em 1977, apareceu. A imagem tirada por Grace Lamb mostra seu falecido marido Hugh e seus filhos Paul e Kelly, mas no fundo há uma figura estranha que parece estar olhando de uma janela no alto do castelo. Grace Lamb, que mora em Edimburgo, disse que não tinha visto nada no local quando tirou a foto e que a imagem tinha sido deixada em uma gaveta durante 30 anos e que nunca pensou que ela iria causar todo esse interesse. De acordo com a lenda local, o fantasma que assombra o Castelo Tantallon é o da Lady Catherine Douglas, que viveu no castelo durante o reinado de James V, no século XVI. Ela é conhecida por ter salvado a vida do rei em um episódio dramático, no qual ela bloqueou a porta para impedir que assassinos entrassem no quarto onde James estava dormindo. Infelizmente, ela não conseguiu salvar a vida de seus 2 filhos que foram mortos no mesmo incidente. A história da Lady Catherine é um dos muitos contos assombrosos que cercam o Castelo Tantallon. Acredita-se que a fortaleza seja habitada por vários outros fantasmas, incluindo o espírito de um soldado que foi morto durante um dos cercos do castelo e o fantasma de um homem que foi enterrado vivo dentro das paredes do local. Muitas pessoas afirmam ter visto e sentido presenças sobrenaturais lá. Antiga abádia medieval na Irlanda. Você já ouviu falar de abadias medievais? Essas construções eram importantes comunidades monásticas católicas, dirigidas por um abade ou abadesa, que tinha a função de pai espiritual da comunidade. A abádia de Santa Catarina já foi uma dessas comunidades, erguida graças à doação de terras de John Fitz Thomas, de Conelo. No entanto, o tempo passou e a abádia foi abandonada, mesmo após várias tentativas de mantê-la ativa. E é aqui que a história começa a ficar interessante, com lendas sobre o motivo do abandono que ainda hoje são contadas de geração em geração. Algumas pessoas acreditam que a localização da abádia em uma região muito afastada dificultava a ida e vinda das pessoas. Outros acham que a abádia foi vítima de destruição humana, mas não há registros oficiais que comprovem essa teoria. O que se sabe é que as ruínas ainda guardam segredos e histórias de personagens marcantes que habitaram o local.
A freira, ou bruxa negra, Catherine de O'Connell, é um desses personagens que envolve mistérios e lendas. Dizem que ela tinha habilidade e dom por magia negra, o que lhe rendeu o apelido de bruxa negra. Mesmo após sua morte, alguns relatos dizem que sua presença ainda pode ser sentida nas ruínas, com fortes energias negativas que causam desconforto e mal-estar. Outro personagem que faz parte da história das ruínas é o Conde e a Condessa de Desmond. Durante uma escavação arqueológica no local, há alguns anos, com o objetivo de se obter mais informações sobre as ruínas, 2 corpos já em estados de ossada foram descobertos. Os pesquisadores acreditam que esses corpos sejam do Conde e da Condessa de Desmond. A história conta que eles foram atacados em sua moradia, não muito longe da abádia, e buscaram refúgio lá para se proteger. Embora a Condessa tinha sido ferida por uma flecha em uma de suas pernas, o Conde não desistiu e a segurou em seu cavalo, cavalgando a noite toda. Infelizmente, a sua esposa desmaiou durante a jornada e ele acreditou que ela já estava morta e acabou a enterrando viva nas terras da abádia, antes de continuar cavalgando. As freiras que moravam no local ouviram gritos e sons aterrorizantes que as impediam de dormir. Elas, posteriormente, encontraram a cova, desenterraram a Condessa e o cadáver foi descoberto de uma maneira que fez as freiras terem certeza de que ela havia sido enterrada viva e sofrido muita dor. Elas chegaram nessa conclusão pela posição e os machucados nos dedos que mostravam que a Condessa tinha tentado cavar para sair da cova. Desde então, dizem que o espírito do Conde ainda caminha pelas ruínas em busca de sua esposa. Algumas pessoas relatam ouvir sons de cavalos, vozes e passos apressados sobre as folhas da floresta. O Castelo Glamis, Escócia. O Castelo Glamis é uma das construções mais impressionantes e históricas da Escócia. Desde 1372, o castelo é a residência da família Boys-Lyon, os condes de Strathmore e Kinghorn. Com uma história rica em lendas e mistérios, é considerado um dos castelos mais assombrados da Escócia. A história do Castelo Glamis começa com uma lenda sobre uma mancha de sangue na calçada do lado de fora da entrada do castelo. Segundo a lenda, a mancha é do ano de 1034, quando o rei Malcolm II foi cortado em 2 com uma Claymore, a espada escocesa de 2 mãos, e ninguém nunca mais conseguiu retirar essa mancha da calçada. Mas essa é apenas a primeira de muitas histórias macabras que envolvem o castelo. Outro personagem que faz parte da história de lá é o fantasma mais famoso do castelo, o fantasma de Earl Bardi. Diz a lenda que no domingo, Lord Bardi não teria encontrado ninguém com quem jogar cartas. Na verdade, era proibido pela igreja escocesa jogar cartas no dia do Senhor. E, depois de maltratar vários servos, gritou que jogaria com o diabo em pessoa até o dia do julgamento. Foi então que um estranho apareceu no castelo e pediu para jogar com o Lorde. Os dois se trancaram em um quarto e ninguém nunca mais ouviu falar sobre Eobardi ou o misterioso anfitrião novamente. No entanto, os habitantes do castelo de Glamis juram ouvir uivos estranhos e o barulho dos dados em algumas noites, e muitos estão convencidos de que encontraram o espírito eternamente atormentado de Lord Bardi com o jogo. Outra história bem assustadora do castelo é a Lady Glamis. Janet Douglas, a Lady Glamis, foi acusada de bruxaria em 1537. O castelo foi requisitado pelo rei Jaime V e a Lady Glamis foi queimada na fogueira. Posteriormente, chegaram à conclusão que as acusações eram falsas e o castelo foi devolvido à família. Mas parece que desde então o fantasma de Lady Glamis, a Senhora Cinzenta, apareceu com frequência aos visitantes do castelo. A capela da família, anexa ao castelo, pode acomodar 46 pessoas. Uma dessas cadeiras ainda está reservada para a Dama Cinzenta até os dias de hoje, e ninguém tem coragem de ocupá-la. E se você acha que acabou, espere até eu escutar essa outra história do castelo, sobre o primeiro filho de George Boys-Lyon e Charlotte Glimstein, chamado Thomas. Thomas nasceu no castelo e a parteira, cujo nome é desconhecida, teria contado no vilarejo local que a criança nasceu deformada.
E a notícia que chegou na cidade é que o filho desse casal foi dado como morto 1 ou 2 dias depois. Mas diz a lenda que Thomas, na realidade, foi mantido em segredo e confinado em um dos muitos quartos secretos do castelo, onde passou toda a sua vida sem ser notado, mas deixando seus rastros. Após a suposta morte de Thomas, o quarto onde ele teria sido mantido em segredo foi murado com tijolos, deixando para trás apenas as lendas e os rumores sobre essa existência. No entanto, os visitantes do castelo de Glamis relatam ter visto aparições misteriosas de um monstro, que se acredita ser Thomas, vagando pelos corredores do castelo à noite. Alguns dizem que ele ainda vive trancado em um quarto secreto, enquanto outros acreditam que ele foi enterrado em algum lugar escondido dentro do próprio castelo. O castelo de Poenari, Romênia. Localizado no alto das montanhas Fagarás, este castelo é um verdadeiro desafio para os turistas mais aventureiros, que precisam encarar 1480 degraus íngremes para chegar até ele. E se você acha que isso já é assustador o suficiente, espere até conhecer a história obscura desse lugar. Construído no início do século XIII, o Castelo Poenari já foi uma das fortalezas mais importantes da Romênia. Ao longo de décadas, abrigou diversos familiares importantes, governantes, e serviu a diferentes propósitos. No entanto, acabou sendo abandonado e só foi reabitado no século XV. Foi nessa época que Vlad Tepes, o príncipe da Valáquia, chegou ao castelo. Vlad é mais conhecido como o homem que inspirou Bram Stoker a criar o personagem Drácula, mas sua história é muito mais sombria do que a ficção. Em 1459, Vlad chegou ao castelo Poenari e, logo em seguida, por vingança, assassinou as famílias que lá estavam, pois elas haviam participado do assassinato do pai e do irmão de Vlad em 2 de dezembro de 1447. Os nobres que sobreviveram à matança foram usados como escravos para reconstruir o castelo. Homens, mulheres e até crianças trabalharam duro até suas roupas rasgarem e morrerem de exaustão. Primeiro, eles foram encarregados de criar um caminho até a encosta da montanha próxima e depois de reconstruir a estrutura do castelo. Nem mesmo aqueles que sobreviveram a todo esse trabalho receberam misericórdia. Eles foram empalados vivos ao redor de Poenari sob as ordens de Vlad. Em 1462, houve mais mortes no castelo. Nessa data, os turcos otomanos cercaram Poenari. Temendo ser capturada pelos inimigos, Anastácia Maria, considerada a primeira esposa de Vlad pelos pesquisadores, se atirou da torre mais alta da fortaleza. Anastácia tinha ficado desesperada após receber uma mensagem enrolada numa flecha que um aliado de Vlad atirou, avisando que o perigo se aproximava. Diz a lenda que o rio teria ficado vermelho com o sangue da jovem e acabou sendo apelidado de Rio da Senhora devido ao trágico evento. Vlad, após tomar conhecimento da mensagem e sabendo que não tinha condições de se defender, decidiu se deslocar pelas montanhas até um local seguro. Desde a morte de Anastácia Maria, muitos afirmam que a esposa de Vlad Tepes continua a vagar pelo castelo Poenari, agora arruinado. Muitos afirmam ter visto o que eles acreditam ser sua aparição dentro do castelo, bem como ocorreu perto do rio onde ela morreu. Os fantasmas dos nobres que foram escravizados e mortos para reconstruir a fortaleza também supostamente assombram a área. Muitos visitantes e curiosos que vão até o local afirmam ver e sentir a presença de espíritos raivosos. Há também relatos frequentes de visitantes que afirmam ver anomalias de luz inexplicáveis no vale. Tais luzes também pairavam bem em cima da estrutura do castelo. Finalmente, muitos acreditam que o próprio espírito do Vlad Tepes ainda pode assombrar a área. O Castelo de Versalhes, França. Você já sonhou em viajar para a Europa e se maravilhar com os incríveis castelos e palácios da realeza do Velho Mundo? Mas já imaginou quão assustador seria andar pelos corredores imensos e silenciosos dessas construções durante a noite? Não é à toa que muitos relatam encontrar fantasmas nesses lugares, como é o caso da Rainha Maria Antonieta, que é supostamente ainda vista tomando chá com outros fantasmas no Palácio de Versalhes. Maria Antonieta é uma figura fascinante
que inspirou filmes, coleções de roupas, decorações, móveis e até mesmo a culinária. No entanto, para quem visita o Palácio de Versalhes, onde ela morou como rainha, a lembrança mais vívida é a de sua figura fantasmagórica. Desde sua decapitação durante a Revolução Francesa em 1793, existem relatos de visitantes e moradores sobre suas aparições. Maria Antonieta era uma rainha que escondia uma grande tristeza. Ela foi afastada de sua família, que governava a Áustria, para se casar com Luís XVI, e sofreu com fofocas e com um rígido protocolo de etiqueta da corte francesa. Confinada em uma vida burocrática, foi muito criticada por demorar para ter um herdeiro. Embora a imagem que temos hoje da ex-rainha seja de uma mulher alegre, egocêntrica e esbanjadora, isso não quer dizer que seus anos no imenso Palácio de Versalhes tenham sido fáceis. Os visitantes que estavam em Versalhes na ocasião do aniversário de número 216 da Rainha Maria Antonieta relataram ter visto a figura dela vagando pelos corredores. Um grupo de turistas britânicos avistou Maria Antonieta tomando um chá, junto com um grupo de fantasmas no Le Petit Trianon, um mini palácio privativo da nobre, próximo ao horário de encerramento das visitas. Quem visita o Le Petit Trianon, mesmo nos dias mais quentes do verão europeu, diz que sente um enorme frio quando entra nas áreas mais íntimas da rainha. Os vigias noturnos no palácio afirmam ser possível ouvir o choro de um dos filhos da rainha que morreu ainda criança durante a noite, e, na sala da ópera do palácio, visitantes dizem que nas noites do aniversário da rainha é possível ouvir um leve som de instrumentos musicais. Os especialistas em fantasmas na internet tentam desvendar e entender o motivo das aparições da rainha Maria Antonieta. Alguns relatos datam de 1901, onde um grupo de turistas avistou Maria Antonieta desenhando debaixo de uma das árvores do jardim. Muitos acreditam que a forma como Maria Antonieta foi caluniada e morta a fizeram ficar presa na terra. Durante seu julgamento, Maria Antonieta foi acusada de diversos crimes, incluindo de conspirar contra a República e de incesto com seu próprio filho. Embora não haja evidências sólidas que comprovam essas acusações, elas tiveram um grande impacto sobre a imagem pública da rainha. Após sua condenação, Maria Antonieta foi levada à guilhotina em 16 de outubro de 1793, onde foi executada publicamente. Sua morte chocou a Europa e simbolizou o fim da monarquia francesa. Apesar de ter morrido há mais de 2 séculos, a figura de Maria Antonieta ainda fascina as pessoas e inspira lendas e histórias de fantasmas. Será que ela realmente vaga pelos corredores do Palácio de Versalhes? É difícil dizer com certeza, mas certamente é uma ideia intrigante. E você, toparia tomar um chá com a rainha?